Sabe, gente, o homem que serve a Deus e anda no desígnio de Deus e faz a vontade de Deus e está disposto a atender o seu chamado e exercer aquilo que Deus manda ele fazer, ele alcança milagres, ele alcança libertações, ele alcança grandes obras das mãos de Deus. E muitas vezes, no meio das situações de perigo, que muitos, olhando por fora, ficam atônitos com a situação que está acontecendo e falam, agora não tem mais saída, sempre tem uma saída para quem está debaixo do propósito de Deus. E isso nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, que fala do apóstolo Pedro, que foi livre da prisão. Herodes mandou matar Tiago, tinha prendido alguns da igreja, e ele viu que isso aí agradava aos judeus, né? Então ele já fazia sem sentido, já estava fazendo e perseguindo os cristãos, já sem nenhum motivo próprio, mas apenas porque isso agradava os judeus. Então ele fazia isso e perseguia os cristãos. E alguns cristãos foram presos, e dentre eles Pedro, tá? Só que Pedro, como homem de Deus e amado pelos cristãos que o acompanharam e que viram na vida dele muita coisa acontecer, oravam para que Deus intercedesse em favor de Pedro e trouxesse Pedro de volta, tá? E a palavra fala que Pedro, ele dormia entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Então olha só, Pedro tinha dois soldados dentro da cela com ele, ele estava amarrado por correntes, e ainda assim, em volta da cela, havia soldados guardando a cela para que ele não fugisse. E olha a paz desse homem, com tudo isso ele dormiu. Quem é que consegue dormir com algum problema? Não é verdade? E Pedro estava tão em paz, porque ele não estava focado no problema, ele estava focado na solução, que a solução dele era Jesus. E ele estava ali porque ele estava cumprindo o propósito que Jesus designou para ele. Então ele sabia que ele não ia ficar naquela situação por muito tempo, porque Jesus tomaria a providência. E também a igreja, nesse mesmo capítulo fala, orava constantemente por Pedro, tá? Então sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão e, tocando a Pedro na ilharga, o despertou dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. O anjo apareceu, trouxe um clarão para dentro daquela prisão, quebrou as correntes que prendiam Pedro, tá? E disse, cinge-te e ata as tuas alparcas, quer dizer, se veste, calça as tuas sandálias. E ele fez, e disse mais, lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. A obra foi tão grande que Pedro não acreditou no que estava acontecendo. Ele achou que era alguma visão que ele estava tendo. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, eles passaram pelos guardas, tá? Sem serem vistos. Chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, a porta abriu sozinha, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Quando Pedro estava em condições de segurança, o anjo se apartou dele. Dá para entender aqui que Pedro atravessou esse caminho pelos guardas que o guardavam, que o perseguiam sem ser vistos. Deus fez Pedro passar em espírito. Pedro passou diante dos adversários dele, daqueles que estavam com a missão de mantê-lo preso, e ele não foi percebido. A libertação aconteceu na frente do inimigo, aos olhos do adversário, e eles não viram, porque Deus, quando tem que fazer uma obra, Ele faz, nem que Ele precise cegar o meu e o teu adversário, ou nos tornar invisível, nós vamos alcançar a libertação de Deus. E Pedro, tornando a si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo a Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Então ele chegou na casa onde estavam os cristãos que estavam orando por ele, tá? Pedro reconheceu verdadeiramente que o Senhor o enviou, o seu anjo, e o livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. E é assim, muitas vezes nós estamos numa situação tão difícil e muitos estão esperando acontecer a tragédia, muitos estão esperando acontecer a desgraça, muitos estão esperando acontecer a falência, a quebra, a derrota, a doença chegar. Não é isso? Herodes estava esperando, Pedro estava guardado ali, na verdade estava sendo preparado por Herodes para ser o próximo a ser morto. Já havia matado Tiago, tinha alegrado o povo, perdeu alguns cristãos, prendeu alguns cristãos, o povo se alegrou, então eu vou dar mais alegria para o povo. Herodes era rei, era político, né? Era
governante. Então ele queria a popularidade dele com o povo, perseguindo o justo, matando o inocente, ferindo quem não merecia. Mas ele esqueceu que aquele que estava com Pedro era maior do que todos os que podiam estar contra os cristãos. E ainda que ele fortaleceu a segurança em torno de Pedro, de nada adiantou. Com toda a dificuldade que ele colocou para que Pedro não fosse liberto, Deus não esqueceu de Pedro. Deus entrou aonde Pedro estava, quebrou as correntes, o anjo foi lá, libertou, ele passou pelos guardas de maneira invisível, as portas se abriram por si só, e quando Pedro estava num lugar que podia se sentir seguro, então o anjo o deixou e ele foi encontrar com os cristãos. E a mensagem hoje para mim e para você é essa: qual é a tua prisão? Qual é o que está te aprisionando por fruto de alguma perseguição, de alguma guerra, de alguma contenda? Alguém está se levantando contra ti e você está com cadeias nas tuas mãos, cercada por gente te olhando e esperando o momento certo para rir de ti e dizer acabou tudo, porque se o anjo do Senhor não tivesse aparecido, Herodes tinha colocado as mãos em Pedro e tirado a vida de Pedro. Por certo, muitas coisas no reino de Deus se estabelecendo aqui na terra deixariam de acontecer, porque Pedro foi um instrumento importante para o Evangelho de Jesus Cristo. Então, Herodes não ia colocar a mão nele, porque ele estava guardado e protegido por Deus. Mesmo preso na cadeia, e mesmo Herodes achando que tinha vencido, o anjo do Senhor apareceu na última hora. Então que nós tiramos, por exemplo, essa passagem da Bíblia e acreditamos, e que enchamos o nosso coração de fé para crer que na situação pela qual eu e você estamos passando, nós não vamos permanecer, nem que seja no último momento, mas o anjo de Deus será enviado ao meu e ao teu favor e fará uma grande libertação. Mas vamos fazer como Pedro fez. Pedro, com toda aquela dificuldade, ele dormia, quer dizer, ele descansava, ele não estava preocupado, ele confiou que Deus não ia deixar ele ficar naquela situação. E esse é o meu recado para mim e para você que me vê nesse vídeo hoje. Deus não nos deixará na situação que nós estamos. Alguém está esperando a nossa queda para rir da nossa face e zombar e dizer acabou tudo, mas vão ter que enxergar e contemplar o anjo de Deus aparecendo e trazendo a libertação, quebrando as correntes, abrindo os caminhos e nos deixando em segurança. Tá bom isso para você? Então receba essa palavra como vinda de Deus na tua vida, porque eu recebi e aceito ela na minha vida. Nada do que o adversário planejou vai seguir em frente. Tudo que o diabo preparou ao meu e ao teu respeito, nesse momento, está sendo quebrado pelo poder da palavra de Jesus. E o anjo de Deus, na tua dificuldade, ele vai se manifestar e você vai ficar igual Pedro. Você não vai acreditar no tamanho da libertação que está vindo aí, mas no final você vai glorificar e vai dizer: eu sei verdadeiramente que Deus está na minha vida. Então é isso, é essa a mensagem para nós hoje, tá bom? Gente, por favor, inscrevam-se no canal, dê o seu like, curta esse vídeo, comente o que precisar comentar e, principal, compartilhe para que mais pessoas possam ser impactadas pela palavra de Deus. Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.